Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está destacando o setor da aquicultura. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre o projeto Campo Futuro dentro deste setor. Andréia, como é que está essa questão do Campo Futuro? Como é que foram os painéis, né? Fazendo uma análise de 2016, quantos painéis foram realizados no país? Certo. Bom, esse ano já é o terceiro ano do projeto Campo Futuro da Aquicultura. Nós começamos em 2014. Esse ano foram feitos 9 painéis em 3 estados. Nós fomos para Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, sendo 8 de tilápia, 5 de tilápia em tanque-rede, 3 em viveiro escavado e 1 de ostra em Florianópolis. Por que a gente pesquisou só 2 espécies, tendo em vista a diversidade que eu estava comentando anteriormente? A gente já, tomando por base os outros painéis, juntamente com esses, a gente já tem 27 praças monitoradas desde 2014, né, 2014, 2015. E a gente optou por aprofundar o estudo da espécie mais produzida e comercializada no país, que é a tilápia, né? Além da tilápia e da ostra, a gente tem outras espécies pesquisadas, que são o tambaqui, o pintado, o pirarucu e o camarão. Como é que você avalia assim, essa tabela de custos? Ela vem sendo aprimorada? O que destacamos então dentro desses painéis? O principal item de custo, pensando na piscicultura, é a ração, né? A ração responde por entre 70% e 85% do custo operacional efetivo, né? Que é um índice bastante alto, né? Hoje em dia você já tem um controle maior do produtor sobre esse item, né? Através de amostragem de peixes em cada fase e o ajuste do tipo de ração para cada fase de desenvolvimento do peixe, né? Com o teor de proteína bruta, né? Você começa com um alto teor de proteína bruta e vai diminuindo ao longo do tempo até chegar na ração de terminação, que é a que é fornecida durante mais tempo, né? Mas ainda falta aprimorar esses controles através de boas práticas e através de investigação mesmo de qual seria a melhor forma de fornecer, porque você pode fornecer essa ração manualmente, tem produtor que segue tabela de fábricas de ração, tem outros que têm um outro tipo de assistência técnica e vão ajustando, como eu falava, através de pesagens e de amostragens dos peixes, né, que conseguem ver se reduzir ao mínimo o desperdício, né, de ração, para que não sobre, não fique ali ou no viveiro ou no curso d'água. Então, medidas como essas são bem importantes. E também pensar no custo dos equipamentos que vão ser adquiridos para isso, né? No caso de arraçoadores automáticos, você tem com vários níveis de tecnologia e também com custos bastante diferentes de investimento. André, dentro desses painéis, qual é a diferença da planilha de custos para ostras e outras espécies? Bom, como eu estava te falando, para a piscicultura, falando de tilápia, né, que a gente conseguiu apurar nesses painéis, o custo da ração, que é o principal custo, ele responde entre 70% e 85% do custo, né? Já para o caso da ostra, como ele é um organismo filtrador e não utiliza ração, o principal custo foi com mão de obra contratada, né? Porque o cultivo da ostra ele é bastante artesanal, pelo menos do jeito que ele está sendo feito no estudo que a gente apurou em Florianópolis, né? Que a gente chegou a visitar as fazendas marinhas. Ele tem muito trabalho manual com as lanternas, né? Que são as estruturas onde são estocadas as sementes e depois as ostras. Elas têm que ser trocadas periodicamente, lavadas. Então esse acaba sendo um custo alto para o produtor de ostras. Como é que foi a participação dos piscicultores, dos aquicultores, no caso, dentro desses painéis? Como é que foi essa participação durante este ano? A participação é sempre muito boa, né?
Como eu te falei, esse setor ele ainda está em consolidação, então é de interesse dos produtores e do setor como um todo obter mais informação. Então essa informação, o que a princípio pode parecer, não vou fornecer os meus dados porque tem concorrentes, é uma coisa que acaba beneficiando a todos os envolvidos, né? Então tem sido uma participação bastante positiva. E existe uma troca de experiências, então, justamente nessa construção do setor? Sim, exatamente. O que a gente tem visto em várias oportunidades de painéis é que isso acaba sendo uma oportunidade até deles se reunirem, né? Em alguns casos já existem associações em funcionamento, em outros não. Em outros locais falam, vamos continuar nos reunindo, porque eles conseguem se reunir para comprar ração, conseguir descontos ou negociar com entrepostos, né? Se organizar também para pleitear mais políticas públicas, melhorias no licenciamento, uma série de coisas que acaba beneficiando todo o setor. Hoje, por exemplo, os produtores essa tabela, esse levantamento de custos, eles conseguem acompanhar ainda? Eles estão se adequando? Quando eles entram para um painel, eles conseguem se surpreender com alguns custos que eles não acompanhavam? Como é que está a gestão dos produtores? A gente tem visto todas as situações. Tem produtores que eles controlam muito bem seus custos, eles têm até um detalhamento maior do que o que a gente utiliza, e tem outros que não, né? Então, para esses que não controlam, acaba sendo uma surpresa, e para os demais, em geral, a gente acaba chegando num valor bem próximo ao que eles mesmos já tinham apurado, né? E o interessante é que eles podem utilizar essa planilha para a sua própria gestão, né? Depois que a gente coleta e valida os dados, a gente retorna isso para os produtores através dos sindicatos rurais e das federações dos estados. Eles encaminham os produtores que participaram dos painéis, eles podem, se quiserem, apagar todos os dados que estão ali e colocar os dados da sua propriedade. Isso muda quando vocês têm um retorno em relação a isso? Quer dizer, o produtor diz, olha, realmente eu não estava fazendo corretamente, agora com essa gestão, na prática, muda a produção dele? Quer dizer, ele consegue melhorar até a rentabilidade se ele fizer um controle melhor desses custos, uma gestão melhor? Com certeza, a melhor gestão acaba influenciando na sua rentabilidade, na sua produtividade e tudo, né? E essa, na verdade, é a segunda parte do projeto, né? Nós que somos as instituições parceiras da CNA, estamos na coleta de preço para o levantamento de custos de insumos e preços de mercado para levantar o custo de produção. Mas depois disso, juntamente com o Senar, é feita uma capacitação para os produtores com relação à gestão da propriedade, né? Então esses dados vão subsidiar essa segunda parte do projeto. Na sua avaliação, o projeto Campo Futuro vai contribuir para que a aquicultura no Brasil consiga desenvolver o potencial que tem? Certamente, isso já está acontecendo, né? A gente já tem colhido alguns resultados disso, né? Um exemplo foi, a gente conseguiu, através de uma nota técnica, em conjunto com a Embrapa que elaborou e a CNA que apresentou isso aos bancos, estender o prazo de financiamento de custeio para a piscicultura, né? Que era um prazo bastante apertado. A gente conseguiu estender isso em alguns meses, porque como estava antes, o piscicultor ele precisava começar a pagar quando ele ainda não tinha começado a receber pelo seu produto, né? Então isso estava descasado, vamos dizer assim. Agora a gente conseguiu aumentar um pouco esse prazo, gerando melhores resultados então para a atividade. Vai atrair novos investimentos? Sim, a ideia é que sim. E também que os atuais produtores permaneçam na atividade, né? Que isso também é interessante perceber. E isso também é uma decisão que os resultados do projeto podem ajudar o produtor a tomar, porque em alguns casos a gente mostra que a situação não está tão boa, assim, está preocupante. Então, o produtor precisa tomar decisão, se continua, mesmo se ele continuar, se vai ser a mesma espécie, se vai ser o mesmo sistema de produção, ou o que ele pode ajustar para que a situação dele melhore no curto e no médio prazo.
Pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, Andréia Munhoz, muito obrigado pela participação. Muito bem, eu que agradeço.